Priscila. A Priscila vai trazer a palavra para nós hoje, vai derramar o coração de Deus aqui para nós. A Priscila é uma das nossas professoras aqui da igreja, da Escola Bíblica Dominical. Ela ministra aos adultos e ela vai derramar o coração de Deus, o nosso Pai, sobre nós, em nome de Jesus. Pode fazer. Posso fazer a declaração? Olha que honra que a Priscila me deu, irmãos. Levante a sua Bíblia aí. Levante, essa é a cena que eu mais gosto da igreja, irmãos. Os irmãos com a Bíblia aí para cima. Alguém tira uma foto depois para mim de uma cena dessa, irmãos? Daí para cá, de lá para lá. Eu amo essa cena. Vamos fazer nossa declaração? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Obrigada, pastor. Feche seus olhos mais uma vez, por gentileza. Queria fazer mais uma oração contigo. Respira bem fundo aí no seu lugar. Fecha os seus olhos, não só os olhos carnais, mas fecha os seus olhos da alma agora. Muitas vezes nós fechamos os nossos olhos, mas a nossa mente vai trabalhando como um turbilhão de informações, de coisas, e a gente não se desconecta. E agora, o pedido de Deus é para que a gente se desconecte por um instante. Gostaria que você agora fizesse comigo uma oração honesta ao Senhor. Não que as outras não tenham sido, mas uma oração em que você diz: Deus, eu preciso mesmo ouvir a sua voz. Talvez desde a hora que você entrou aqui, você está com o seu coração angustiado, a sua mente está trabalhando a milhão, tantos pensamentos, tantas resoluções para essa semana, mas agora eu queria que você unisse a sua fé com a minha e que você pedisse ao Espírito Santo: fala comigo de maneira especial, Espírito Santo. Senhor Deus, nós sabemos que o Senhor está no controle de tudo, tudo está no governo das suas mãos. Isso nos traz num lugar de paz, isso traz, Senhor, a cada um de nós num lugar de segurança. Mas eu quero pedir, Espírito Santo, de forma especial, que cada irmão que está aqui, que cada irmão que está assistindo, Senhor, esse culto no seu lar, onde quer que ele esteja, sinta de forma física, Senhor, a profundidade destas promessas, a veracidade dessas palavras. Deus está no controle de tudo. E que nessa hora nem eu e nem ninguém aqui, Senhor, tenha o seu intelecto preso naquilo que a gente acha, naquilo que a gente acredita, baseado em experiências humanas, mas que o Teu Espírito nos leve a um lugar onde o Senhor venha ministrar uma palavra viva, palavra rema, palavra revelada, essa palavra que é como espada de dois gumes. Venha, Senhor, sobre nós, com essa palavra, ministrando ao nosso coração, fluindo, Senhor, nesse lugar. Que não haja impedimento na nossa mente, no nosso coração, que a gente não rejeite a Tua palavra, porque muito mais importante do que um instrumento é a obra, é o obreiro, é o resultado daquilo que o Senhor tem para fazer. Nós aqui somos mero instrumentos. Qualquer pessoa sentada pode fazer isso que eu estou fazendo, mas ninguém pode fazer nada na Tua presença se Teu Espírito Santo não for conosco. Por isso nós queremos pedir: Espírito Santo, toma a direção desse momento, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a gente recebeu um convite. Nós estamos trabalhando um curso meio rápido aí na Escola Bíblica Dominical, tanto os jovens quanto os adultos. Nós estamos trabalhando um panorama do Novo Testamento e houve oportunidade de nós falarmos sobre as cartas gerais.
que são cartas que o Novo Testamento tem, cartas que não foram escritas pelo apóstolo Paulo, mais fácil da gente saber. Cartas escritas por diversas pessoas, e uma delas é a carta de Judas. Esse Judas não é o Judas Iscariotes, que boa parte da gente conhece por conta da história, né? Da traição de Cristo, não é. Também não é Judas o apóstolo, porque haviam 2 Judas entre os apóstolos. Esse Judas, ele é irmão de Tiago. Ele se apresenta na carta dele como irmão de Tiago. E esses 2, eles eram meio-irmãos de Jesus. Eles eram filhos de Maria e José. Jesus tinha alguns irmãos. Bom, isso é o que os estudiosos indicam, né? Muito provavelmente. Se você ler o livro de Judas, aqui não está falando que ele é o meu irmão, apenas que ele é irmão de Tiago, né? Conclui-se isso através dos estudos históricos. E o Espírito Santo, quando a gente estava falando, no meio da lição, quem acompanha aqui vai saber o que eu estou falando, quem não acompanha, estou testemunhando para você. No meio da lição, quando a gente estava para encerrar aquela lição sobre as cartas gerais, Judas é a última das cartas, antes do Apocalipse, o Espírito Santo tocou nosso coração de uma forma muito especial naquela hora. E ele me deu uma direção clara de que eu devia suspender a aula naquele momento e conclamar os irmãos para numa outra oportunidade a gente falar sobre isso, e nós deixamos para falar nessa quinta-feira. Então nós fizemos uma abordagem do livro de Judas para tratarmos de um dos temas centrais desse livro. Judas, ele vai falar ali sobre os falsos mestres, e ele é um dos livros da Bíblia que quase que exclusivamente vai parar para refletir com a igreja sobre a apostasia. Irmãos, o Espírito Santo deu uma ordem muito clara para nós naquele momento. Eu acredito que o pastor, participando daquele momento, tenha recebido essa direção de Deus da mesma forma. E aí veio o convite para a gente compartilhar com os irmãos isso. E como eu disse aqui na oração, o Senhor está no controle de tudo. O desejo do coração do Espírito Santo é que a gente seja fundamentado na palavra. A gente percebe uma obra que o Espírito Santo tem feito e levantado em toda a igreja, em outras oportunidades que nós tivemos aqui para falar da palavra de Deus. A gente veio com essa conclamação do Espírito Santo, né? Um tempo de nos voltarmos para aquilo que a palavra de Deus diz. Parece tão óbvio, né? Porque parece que assim é uma conta exata e fácil de fazer. Ora, se eu sou cristão, eu preciso me pautar na palavra de Deus. Mas quando a gente vê o testemunho da igreja sobre a terra, a gente vê uma necessidade de se voltar para essa palavra viva e eficaz. Falar de apostasia, ela não é tão fácil, porque muitas vezes a gente entende muito mais daquilo que eu falei naquela aula, naquele momento, sobre heresia. Quando uma pessoa aberta, pública e conscientemente fala algo contra a pessoa de Deus, contra a palavra de Deus. Uma pessoa se levanta e deliberadamente ela diz: eu sou contra Deus. Isso é um toque das pessoas que têm a tendência a ser hereges. Mas a apostasia, irmãos, ela não vem de uma pessoa que não é cristã. A apostasia não vem de uma pessoa que não conhece a Deus. A apostasia não vem de uma pessoa que não é da igreja. A apostasia vem de alguém que está na igreja. A apostasia, ela surge no meio de pessoas que conhecem a Deus, que falam sobre Deus, que conhecem a palavra de Deus. A apostasia, ela não é só um fenômeno individual que acontece no relacionamento de uma pessoa para com Deus, ou no desenvolvimento de uma espiritualidade minha para com Deus, mas ela pode acontecer também de forma coletiva. Então nós não temos só pessoas apóstatas, nós temos igrejas inteiras apóstatas. Mas o que é ser apóstata? Se a gente faz uma pesquisa, a apostasia vem da palavra grega apostasis, ou apóstasis. O significado, a raiz dessa palavra é estar longe de algo. De algo, do quê? É quando eu me afasto definitivamente, deliberadamente. Quando eu falo deliberadamente, é de consciente, por minha vontade, quando eu me afasto de algo. Em geral, ligado à fé ou à doutrinação pela qual eu passei um dia.
Eu experimento da apostasia quando eu deliberadamente resolvo me afastar de Deus, das coisas de Deus, da igreja de Deus e principalmente da palavra de Deus. Deliberadamente. Acontece que a apostasia não é só um desvio da fé ou da prática religiosa que eu assumi, ou por conta da minha família, ou por conta de outras circunstâncias. Existe um movimento mundial que estuda a apostasia. Na verdade, a apostasia, quando eu, de consciência, abandono uma prática religiosa que eu tenho, assim que a ciência entende, a ONU estabelece a apostasia como um direito da humanidade, porque ela entende que todo ser humano tem o direito de trocar de religião. Só que quando nós olhamos para a apostasia dentro do cristianismo, diferente das outras religiões onde as pessoas abandonam a prática das suas religiões anteriores, a apostasia no meio cristão não faz com que a pessoa abandone a igreja. Ela, diferentemente das outras religiões, ela pode continuar vindo na igreja e ser apóstata. Porque no cristianismo a apostasia não é só você deixar de vir à igreja, é você se desviar dos ensinamentos da palavra de Deus. É você abandonar a prática da palavra de Deus, continuar tendo uma prática religiosa, mas abandonar a verdadeira fé bíblica. É começar a exercitar a sua espiritualidade a partir daquilo que você entende que é certo, e não o que a palavra de Deus diz. A apostasia no meio da igreja cristã, ela gera sim pessoas que se afastam, que abandonam a igreja, mas ela também gera pessoas que continuam vindo na igreja, mas estão distantes de Deus. E a necessidade da gente falar disso, irmãos, é porque Deus tem uma visão muito específica com relação àquelas pessoas que andam, conhecem, provam, mas abandonam. Existem Deus, desde o Antigo Testamento, indícios daquilo que Deus pensa e daquilo que Deus faz com relação a quando o ser humano se apostata da fé. E por isso eu queria te convidar não só a gente ler o livro de Judas, mas eu gostaria que a gente lesse tudo aquilo que for possível nessa noite. Não vamos ler tudo, mas tudo aquilo que for possível nessa noite, para a gente entender o que é apostasia. Então eu gostaria que você tivesse sua Bíblia em mãos e que você, junto comigo, fizesse esse exercício para que a gente pudesse ler. A gente vai deixar um pouco aquilo que a ciência chama de apostasia, ainda que ela permita que as pessoas deixem a religião, mas aqui a gente vai voltar para a palavra de Deus para pensar sobre o que Deus fala e como Deus trata a apostasia. A apostasia é uma característica de desvio de conduta que não foi inaugurada na graça, ela não foi inaugurada com a igreja, ela também esteve presente nas atitudes do povo de Deus, o povo hebreu. Eu queria que você abrisse, por favor, sua Bíblia comigo, em Jeremias. Jeremias capítulo 23. Nós vamos começar aqui observando aquilo que aconteceu com o povo de Israel, o povo hebreu. Um povo que teve algumas experiências sobrenaturais, perceptíveis a olho nu, táteis, de quem era Deus, de quem era o Senhor. Um povo que recebeu das próprias mãos de Deus suas leis, seus preceitos, mas ainda assim abandonou a fé em muitos momentos. E eu volto a ressaltar aqui com vocês que a importância da gente falar sobre apostasia é porque o Senhor tem uma visão muito clara a respeito de quem é apóstata. E existem consequências para a nossa vida, existem consequências para a nossa eternidade com relação a esse tipo de atitude. Nós não queremos com a palavra de Deus trazer fardo sobre nós, mas é necessário que nós abrimos o nosso coração para que a gente se veja diante de um espelho, através da revelação do Espírito Santo, e que a gente possa permitir que Ele sonde o nosso coração. Deus, eu me encaixo nisso? O que Deus vê e o que Deus pensa. Capítulo 23, o versículo 13 e o 15 de Jeremias fala assim. Minha tradução é um pouquinho diferente, tá? É uma versão revista, mas
tenta acompanhar, tem uma tradução um pouquinho diferente aqui, projetada, a sua. Tenta fazer essas associações dos sinônimos, se estiver muito diferente, tá bom? Entre os profetas de Samaria, vi algo repugnante. Jeremias está descrevendo aqui aquilo que Deus estava falando acerca dos profetas em Israel. Eles profetizam por Baal e desviaram Israel, o meu povo. Pessoas que na verdade eram sacerdotes, eram pessoas consagradas a Deus, agora eles estavam profetizando por Baal, que aqui é uma tipologia do próprio diabo. Entre os profetas de Jerusalém eu vi algo horrível. Eles cometem adultério e vivem uma mentira. Encorajam os que praticam o mal, para que nenhum deles se convertam de sua impiedade. Para mim, são todos como Sodoma, e o povo de Jerusalém é como Gomorra. Aí pula lá para o versículo 30 desse mesmo capítulo. Jeremias continua descrevendo aquilo que Deus está revelando para ele. Aqui ele primeiro dá uma visão nesses 2 versículos. Se você continuar lendo o texto, ele vai continuar falando de algumas características, mas aqui Deus dá o peso dessa visão, ele chama de repugnante, o desvio de conduta de pessoas que tinham que estar alinhadas com a palavra e a vontade de Deus, e agora serviam ao pecado. E ele vai falar no versículo 30, portanto, declara o Senhor, está entre aspas, porque Deus manda ele dizer isso, e estou contra os profetas que roubam uns dos outros as minhas palavras. Sou contra pessoas que são alinhadas com o pecado, sou contra pessoas que têm compromisso em pecar, que não se desviam do pecado e que ainda dizem, Deus mandou te dizer. Deus me deu uma visão, porque aqui ele está falando assim, eles roubam a minha palavra, ou seja, eles falam em nome de Deus, mas têm uma conduta repugnante. E aí ele vai continuar aqui, nos versículos 31 e 32. Sim, declara o Senhor, estou contra os profetas que com suas próprias línguas declaram oráculos. Sim, eu estou contra os que profetizam sobre sonhos falsos, declara o Senhor. Eles o relatam e com as suas mentiras irresponsáveis desviam o meu povo. Eu não os enviei nem os autorizei, e eles não trazem benefício algum a este povo, declara o Senhor. Deus está chamando a atenção do povo de Israel, dizendo que mesmo aqueles que se levantaram para ser uma geração que iria marcar o povo de Israel, trazendo a palavra de Deus, mesmo aqueles que se diziam, eu sou boca de Deus sobre a terra, eles têm um desvio de conduta que para Deus é repugnante, e que eles agora, o que eles fazem não tem proveito algum, pelo contrário, tem desviado a sociedade de Israel, o povo de Israel, daquilo que Deus, da vontade de Deus para aquele povo, através das suas atitudes reprováveis. E Deus então, ele começa aqui já a falar, e nós vamos ver um outro texto, aqui em Jeremias, Deus começa a chamar a atenção do povo e falar sobre aquilo que ele acha reprovável, porque em breve o Senhor traria sobre Israel um juízo muito intenso. O momento em que outros povos viriam e tomariam o governo de Israel e subjugariam o povo de Israel, que para eles era uma derrota muito grande. Mas Deus queria mostrar que a imoralidade deles iria resultar não só na ruptura deles com Deus, mas eles perderiam graça e favor como povo e passariam a ser escravos. O que para eles que tinham saído da terra do Egito era uma vergonha inimaginável. Quando saíram do Egito, eles acreditaram que viveriam na terra prometida. Quando foram retirados do Egito e foram libertos do cativeiro, eles pensaram, agora eu estou tranquilo,
Eu tenho um lugar, um reinado para toda a eternidade. Ninguém mexe comigo porque Deus é o Deus de Israel. Porém, o momento em que o povo começa a se desviar da vontade de Deus e ter atitudes reprováveis, Deus então traz juízo sobre aquela terra. E eu queria que você abrisse agora em Ezequiel, um pouquinho aí para frente de Jeremias, nós vamos ler o capítulo 13. Ezequiel 13. Nós vamos vendo aqui alguns relatos, só alguns, existem outros e mais, de Deus olhando essa situação de apostasia, essa guinada que as pessoas dão fora dos seus propósitos, da sua palavra, como Deus reage àquela situação. E do versículo 2 até o versículo 9, a Bíblia conta-nos o seguinte: Ezequiel então recebe uma palavra de Deus, e Deus agora começa a trabalhar e falar com o povo sobre tudo aquilo pelo qual eles vão passar. E agora Deus vai falar da condenação que é trazida sobre os falsos profetas. E ele diz assim, o Senhor fala a Ezequiel: filho do homem, profetize contra os profetas de Israel que estão profetizando agora. Diga àqueles que estão profetizando pela sua própria imaginação: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor: ai dos profetas tolos. Em algumas traduções, a palavra tolos está como ímpios. Ai dos profetas ímpios, que seguem seu próprio espírito e não viram nada. Seus profetas, ó Israel, são como chacais no meio de ruínas. Vocês não foram consertar as brechas do muro para a nação de Israel, para que ela pudesse resistir firme no combate do dia do Senhor? As suas visões são falsas, as suas adivinhações são mentira. Dizem, palavra do Senhor, quando o Senhor não os enviou. Contudo, esperam que as suas palavras se cumpram. Acaso vocês não tiveram visões falsas? E não pronunciaram adivinhações mentirosas quando disseram, palavra do Senhor, sendo que eu não falei? Portanto, assim diz o Senhor, o soberano: por causa das suas palavras falsas, das suas visões mentirosas, estou contra vocês. Palavra do soberano, o Senhor: minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e proferem adivinhações mentirosas. Eles não pertencerão ao conselho do meu povo e não estarão inscritos nos registros da nação de Israel e não entrarão na terra de Israel. Então vocês saberão que eu sou o soberano Senhor. O que nós vemos aqui é que Deus deixa claro a sua insatisfação com a atitude falsa, a atitude repugnante, aquilo, homens e mulheres e pessoas que se levantavam para profetizar em nome do Senhor, mas não tinham um compromisso com Deus, não recebiam palavra do Senhor e queriam falar. Em outro momento o Senhor vai mostrar o porquê eles faziam isso. Eu quero que você abra a Bíblia agora em Ezequiel 14, vira um pouquinho aí sua página. Quando o Senhor diz que eles sequer serão contados com o povo de Israel, Deus está falando assim: eu estou tirando vocês da nação de Israel, eu estou tirando de vocês o direito de serem chamados e considerados povo meu. E ali no capítulo 14, no versículo 10 e 11, o profeta vai continuar falando. Porque além daqueles que se desviavam dos falsos mestres, os falsos profetas, daqueles que exerciam autoridade sobre o povo, Deus também tinha uma palavra para aqueles que ouviam. E Deus vai falar no versículo 10: o profeta será tão culpado quanto aquele que o consultar, ambos serão castigados. E o Senhor então vai chamar a atenção não só para aqueles que desviavam o povo da vontade de Deus, daquilo que Deus queria como padrão de comportamento e moral para o povo de Israel, mas para todos aqueles que, guiados pela carne e pelas paixões dos seus desejos, diziam: aquele profeta falou, então eu vou fazer.
ambos serão castigados. E o versículo 11 fala: isso para que a nação de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todos os seus pecados. Serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Palavra do soberano Senhor. Quando o Senhor vem trazer juízo e castigo sobre aqueles que se desviam da verdade e desviam outros da verdade, deliberadamente. E Deus então promete que Ele vai agir como soberano Senhor e trazer juízo e castigo sobre ambos. É interessante que nós como igreja possamos falar disso, porque nós temos uma tendência moderna a acreditar a Cristo, acreditar a Deus, partes das suas características. Nós temos uma disposição como igreja para falar do caráter de Deus. Deus é amor. Nós temos uma disposição de igreja para falar do caráter de Deus como Deus que cura. Nós falamos do caráter de Deus como Deus que salva, mas nós estamos tirando de Deus algumas características do seu caráter. Tanto aqui quanto em outros textos que nós estamos estudando, Deus se apresenta como soberano Senhor. E quando Deus chama a si mesmo de Senhor sobre nós, só existe uma característica para a qual Ele está se referindo a nós. Quando Ele se diz soberano Senhor sobre o povo de Israel, Ele está olhando para o povo de Israel como uma comunidade de servos. Porque se Ele se apresenta, eu sou o teu Senhor, Ele está se relacionando a você como servo. Quando Ele diz eu sou teu pai, Ele está se relacionando a você como filho. Mas agora Deus está se apresentando como soberano Senhor. E a modernidade da cristandade, da teologia, tem afastado o povo de Deus de uma visão de Deus, de soberano Senhor. Então não cabe na modernidade dizer que Deus castiga. Não cabe na modernidade dizer que Deus vai agir com justiça. Não cabe na modernidade dizer que Deus preparou um inferno para que as pessoas possam ser julgadas e condenadas a Ele. Porque essa mensagem não enche igreja. Essa mensagem não se reverte em dízimos e ofertas. Porém, nenhum cristão pode deixar sua caminhada sem saber o Deus que serve. Deus é justiça. E quando Ele diz que as pessoas são repugnantes aos seus olhos, porque a sua conduta desagrada, é porque existe uma conduta que agrada. E como cristãos nós precisamos entender que Deus tem para nós um padrão de comportamento. Deus tem para os cristãos uma conduta. Deus tinha para o povo de Israel uma conduta expressa através das leis morais que o povo tinha. Então muitas vezes nós, quando começamos a nossa caminhada cristã, somos envoltos pela presença do Espírito Santo. E todos nós, quando nos convertemos e confessamos a Cristo, aliás, quando confessamos a Cristo, começamos a participar de uma comunidade, nós sentimos a alegria. Nós temos prazer de cumprimentar as pessoas com a paz, de ouvir um louvor que toca o coração, que faz a gente chorar, de ajoelhar no nosso quarto e chorar na presença do Senhor. Mas todas essas características e comportamentos, elas precisam se expressar num padrão de moralidade muito mais elevado do que a proposta que nós temos recebido do mundo e infelizmente às vezes dos púlpitos e das pregações. O mundo rejeita o Cristo Senhor e soberano. O mundo ele fala e ele só aceita um Cristo humanista, comprometido em fazer o ser humano ser feliz. Um Cristo humanista comprometido em fazer o ser humano romper os seus limites, em projetar em Jesus e na espiritualidade o seu sucesso profissional, sentimental. O mundo ele projeta um Jesus adaptado ao que o mundo hoje aceita.
e ao mesmo tempo que faz isso, marginaliza aquele que continua pregando a palavra, é uma pessoa retrógrada, é uma pessoa alienada. Mas o Espírito Santo, quando ele vai trazendo a palavra de Deus e vai relatando esses acontecimentos, ele vai nos mostrando que essas resistências internas e externas sempre aconteceram. Se você pular aí comigo para Ezequiel 18, Deus vai cada vez mais apertando o cerco, sendo cada vez mais objetivo, cada vez mais incisivo com o povo de Israel. Entretanto, Deus sempre dá às pessoas uma solução. Ao mesmo tempo que Deus fala, existe um juízo. Eu acho repugnante essas atitudes. Haverá um juízo para quem ensina sobre isso, para quem permite esse ensino e para quem aceita esse ensino. Da mesma forma, Deus apresenta uma solução. Então ele fala no versículo 24 do capítulo 18 de Ezequiel: se porém um justo se desviar da sua justiça e cometer pecado, e as mesmas práticas detestáveis dos ímpios, deverá ele viver? Quando uma pessoa se apostatava da fé, existia um peso como de morte sobre aquelas pessoas. Então ele dizia assim: nenhum dos seus atos justos será lembrado. Por causa da infidelidade de que é culpado e por causa dos pecados que cometeu, ele morrerá. O Senhor está falando aqui com aquelas pessoas que conheciam a verdade, que tinham recebido a verdade, que tinham crescido na verdade, que eram tomadas como justas, mas agora elas abandonavam a justiça e se comprometiam com a prática do pecado. E ele está falando, por mais que ele tivesse tido até agora uma vida de atos justos, a sua infidelidade, o fato de ter virado as costas para Deus, o faz culpado. Muitas vezes as pessoas fazem esse tipo de pergunta para a gente que dá aula na escola bíblica. Quem aqui também tem experiência de professor sabe disso. Essa é a mais comum. Se uma pessoa estiver lá no corredor da morte, lá nos Estados Unidos, se ela está no corredor da morte é porque ela foi, uma pessoa muito perigosa e causou danos a muitas pessoas. Se ela chegar no dia que ela for morrer, chamar um pastor e falar assim: pastor, ora por mim, me arrependo dos meus pecados, eu quero aceitar Jesus. A pessoa vira para mim e fala assim: essa pessoa é salva? Deus salva essa pessoa depois de ter vivido a vida toda assim? Nós acabamos de ler que se uma pessoa vive toda a vida numa moral e numa conduta e de repente ela se desvia daquilo, o Senhor fala assim, que ele merece a morte. E a morte geralmente na Bíblia está relacionada a um distanciamento entre o homem e Deus, não necessariamente uma morte física. Existe aqui o versículo, eu queria que você acompanhasse aqui embaixo. O versículo 27, nós lemos do justo: mas se um ímpio se desviar da sua maldade, olha isso, e fizer o que é justo e direito, ele salvará a sua vida, por considerar todas as ofensas que cometeu, e se desviar dela, ele com certeza viverá e não morrerá. Quando nós lemos esse texto, nós percebemos que para Deus existe um padrão de comportamento que, mais importante daquilo que a gente traz na nossa tradição religiosa familiar, mais importante daquilo que a gente se compromete a participar numa igreja, numa comunidade religiosa, existe a nossa tomada de decisão em se desviar daquilo que é mal. Eu posso vir aqui ministrar a palavra, eu posso tocar, eu posso pastorear uma igreja e mesmo assim não ter um compromisso em me desviar daquilo que Deus diz não. E uma pessoa que teve toda uma vida, uma conduta errada,
tomar a consciência e tomar a providência de mudar as suas atitudes e receber de Deus salvação. A Bíblia é cheia de exemplos assim. Muitas vezes a gente lê o Antigo Testamento e fala, mas aí sobre o Antigo Testamento, Priscila, existe o peso da lei. A graça de Deus veio tirar esse peso porque ninguém é perfeito. E nós não estamos falando de perfeição. Nós estamos falando de comprometimento, de tomada de postura, de assumir um padrão moral de comportamento aceitável a Deus. Então eu quero convidar você a ler comigo o versículo 32 ainda, antes de nós irmos para o Novo Testamento. Deus então faz uma proposta ao povo: pois não me agrada a morte de ninguém. A Deus não agrada que ninguém seja separado da sua presença, porém a nossa falta de postura faz com que a gente seja separado. Então Deus dá uma chave, e Ele diz: palavra do Senhor soberano, arrependam-se e vivam. Arrependimento é, por conceito, mudança de comportamento. Não é tristeza, não é bater aquele sentimento, vixe, fiz coisa errada. É dizer isso, eu não vou fazer mais e não fazer. Arrepender é mudar de direção. É o que a gente chama de metanoia, mudança de rumo, guinada. Nós como cristãos, ainda que nós participemos regularmente da igreja, a nossa vida precisa de uma guinada, de uma postura. Muitos de nós às vezes têm dificuldade em adaptar a sua vida cotidiana àquilo que a palavra de Deus diz, porque nós somos apegados às nossas ideias, aos nossos conceitos. Alguns de nós se escondem atrás da nossa personalidade, alguns de nós se escondem atrás do nosso temperamento. Mas a verdade é que a palavra de Deus diz que existe um padrão moral, e que quando eu conheço a palavra de Deus, quando eu sei que Deus tem expectativas maiores ao meu respeito, mas mesmo assim eu digo não, eu não dou conta, eu vou fazer do meu jeito. A palavra chama isso de atitude repugnante aos olhos do Senhor. Essa pessoa é rejeitada, ela é cortada. Só existe uma forma de reaver a minha comunhão com Deus, mesmo estando na igreja. Essa pregação não é para gente que não está na igreja, essa pregação é para pessoas que são da igreja, que estão na igreja, que participam da igreja. Porque a apostasia é um sofrimento que acontece no meio do povo de Deus, daqueles que andam com uma Bíblia na mão, daqueles que têm um louvor no carro, daqueles que assistem culto pela TV a semana toda. Existe um momento em que o Espírito Santo coloca a gente frente a frente com a verdade de Deus, e então ela começa como a espada de dois gumes e discernir, trazer discernimento. Como foi orado aqui já no começo do culto, é um espírito de discernimento que Deus tem derramado nessa noite, para que a gente entenda, que se veja. Senhor, eu quero assumir para mim um padrão de comportamento correspondente àquilo que a sua palavra quer para mim. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, de libertinagem dentro da igreja. A liberdade não é isso, não é essa liberdade que Deus nos chamou para viver. Eu quero que você abra lá em Lucas capítulo 9. Eu vou falar de uma passagem que está entre os 57 e os 62. Lucas capítulo 9. Eu queria que você lesse comigo, porque eu vou fazer uma pergunta para vocês. Lucas capítulo 9, versículos 57 até o 62. Esse momento aí da descrição do capítulo 9, o ministério de Jesus está no ápice. Ele já é conhecido de muitas pessoas. No primeiro ano Jesus não era tão conhecido do seu ministério. No segundo ano ele ficou bastante popular, e no terceiro ele foi bastante perseguido, mas continuou com a popularidade em alta. Existe uma série de coisas acontecendo aí no capítulo, e descritas no capítulo 9,
Jesus é bastante popular, sua pregação é muito bem aceita entre as pessoas de Israel. E um diálogo entre ele e os seus seguidores, porque não eram apenas os 12, mais pessoas eram seguidoras de Jesus. Um diálogo começa a acontecer ali. E eu queria chamar a atenção para detalhes muito preciosos desse diálogo. A palavra de Deus não cita, você vai ler isso aqui também no capítulo 8 de Mateus. Só que o versículo 61 e 62 você não vai ter lá em Mateus. Aqui Lucas consegue relatos mais detalhados desse momento. Jesus estava numa pregação. Então tinha um momento em que as pessoas que o seguiam tinham a oportunidade de conversar com ele. E uma dessas pessoas que está descrito lá no versículo 57, uma dessas pessoas vira para Jesus e fala assim: Jesus, eu vou seguir o Senhor por onde for. E Jesus então começa a falar, e eu quero que você reflita comigo sobre isso daqui, que é importantíssimo. Jesus começa a falar com essas pessoas que chegaram até ele: eu vou te seguir por onde for. E salvo engano, o pastor fez aqui uma pergunta: tem alguém nos visitando? Você já esteve aqui uma vez, duas, talvez seja membro. Com certeza você já esteve diante desse altar, ou de altar de algum lugar, e respondeu a uma pergunta. Você quer aceitar Jesus como Senhor da sua e Salvador da sua vida? Vem à frente. Você fez isso. Alguns de nós até mais de uma vez. Eu fiz isso mais de uma vez. Fui lá à frente. Então, qualquer um de nós pode ser essa pessoa, porque nós já dissemos isso para Jesus: Jesus, eu vou te seguir por onde o Senhor for. E Jesus, ele olha para nós, ele fala assim: mas você sabe que o Filho do Homem não tem nem onde pôr a cabeça? Por que Jesus falou aquilo? A pessoa chega para ele e fala assim: olha, estou contigo e não abro. Ele fala: ó, mas eu quero dizer para você que eu não tenho nada. Por que Jesus falou aquilo? Para nos ensinar que ele não tem nada a nos oferecer. Venha para Jesus porque ele não tem nada para te oferecer. A gente sabe que tudo é dele, mas ele não tem nada para te dar. Não existe barganha. Você não tem recompensa. Você não tem nada material para colher quando você faz uma decisão por Jesus. Ele não tem uma promessa de te dar nada, porque aqui, para o chamado que ele tem, para a vida do reino, ele não tem nada em troca, não é uma troca. Primeira coisa que a gente aprende aqui, quando eu digo: eis-me aqui, vou te seguir por onde for, Jesus, eu sou teu agora, o Senhor é o meu Senhor e Salvador. Ele diz assim: Priscila, eu não tenho nada para te dar. Existe toda uma teologia em torno disso que não é o nosso foco hoje. E no discurso, outra pessoa se levanta, porque Jesus vira para ela e chama: me segue. E quando Jesus fala para essa pessoa: me segue, essa pessoa já estava andando, já fazia parte, mas Jesus pede para ela: me segue agora. Ele diz assim: olha, deixa eu enterrar meu pai. A gente pode conjecturar daqui com essas expressões que se tratava de uma pessoa jovem. O pai ainda não estava doente, era vivo. E ele está dizendo assim: eu sou novo, deixa eu ser mais velho, deixa eu conquistar algumas coisas. E aí então eu ouço o seu chamado, eu te sigo. E Jesus então responde: os mortos sepultem os seus mortos, você porém vá e proclame o reino de Deus. Os cuidados com essa vida daquelas pessoas que não foram vivificadas pelo Espírito Santo a este mundo,
As conquistas nesse plano dessa terra, elas não são para nós. E eu não estou dizendo aí que Deus não vai dar sonhos, que você não vai conquistar o que você quer. Isso é uma outra coisa. O compromisso daquele chamado de Cristo não é para uma construção terrena. Isso é para mortos. Pessoas que estão mortas no seu pecado, pessoas que estão afastadas do Senhor. Porque quando nós estamos presentes na presença, o que Jesus diz para você, que está presente, que está na presença, o que eu tenho para você? Vai e proclame o reino. A você eu tenho o reino. Você não precisa se preocupar com os cuidados dessa terra. Você não precisa se preocupar em deixar um legado. E você também não tem o domínio do tempo. Quem disse que nós podemos voltar e acertar? Quem disse que esse rapaz poderia esperar seu pai morrer? Tempo de Deus para uma posição nossa é agora. Então, nesse mesmo discurso descrito aqui, outra pessoa se levanta e faz a mesma proposta. Eu vou te seguir, Senhor, só que primeiro me deixa voltar e dizer tchau para minha família. Nesse momento nós vemos uma pessoa com embaraços, com laços. Uma pessoa que não sente a coragem de deixar tudo e partir para a vontade de Deus. Pessoas que estão presas a situações, muitas vezes armadilhas da nossa própria alma, desejos, sentimentos, que se tornam um laço no qual nós estamos presos e não conseguimos dizer, eu vou te seguir, seguir de verdade. Uma pessoa que tem empecilhos para seguir a Deus de fato. Então Jesus fala e encerra com esse ensinamento: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. E quando eu li esse versículo, eu tive um insight que eu não tinha tido até então, lendo essa passagem que eu já conhecia. Jesus não fala aqui, olha, se você que lança a mão no arado e olha para trás, você não vai conseguir fazer a obra. Jesus não falou nada disso. O que me espanta, o que me dá um alerta, o que acende um sinal, um pisca, é que o Senhor fala que essa pessoa não é apta para o reino. Não está preparada para assumir uma postura diante de Jesus, não está preparada para viver no reino dos céus, não está preparada para ser salva. Quando aquilo que me prende nessa terra, seja um desejo, seja um sentimento, uma falta de coragem, o pecado, se me falta abrir mão da minha ganância, do meu desejo de crescer, esperando que em Deus eu vá receber, ao invés de dar. A palavra não diz que eu não estou aparamentado para servir a Deus, pregando, louvando, em missões. Ele está dizendo que eu não tenho aptidão para o reino. Eu não estou preparada para viver no céu. Eu não estou preparada para viver as coisas de Deus. Todas essas pessoas aqui seguiam a Cristo, mas estavam cegas, completamente desconectadas com aquilo que Jesus queria para a vida delas. Um olhar sempre para aquilo que ficou para trás, um olhar para fora. O que eu estou perdendo vindo na igreja? Ou vamos fazer assim, vamos tentar conciliar os dois. Se você lançou a mão ao arado e você olha para trás, olha para o lado, aquela proposta, você não está preparado para o reino.
se nós não tivermos a disposição do nosso coração de deixar o que for necessário e só seguir, nós não estamos aptos para viver o reino. Por um momento e numa leitura muito rápida eu penso, eu não estou apto para trabalhar. Não, você não está apto para viver no reino. Isso é sério. Isso vai custar caro. Abra comigo em João capítulo 15. Enquanto você abre, eu queria que você prestasse bastante atenção aqui nesse capítulo. Bem, João 15, nós vamos ler dos 5 ao 8. Preste bastante atenção nisso aqui. São palavras de Jesus. E ele diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, ele será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Eu pergunto a vocês, irmãos, quem é que acabou de dizer essas palavras? Não me deixem no vácuo. Pode puxar a máscara assim para fazer um buraquinho. Quem acabou de falar essas palavras? Jesus. Aonde é que Deus encontra o seu prazer? Lê comigo de novo o versículo 8. No que está o prazer do Senhor? Nós vemos naquilo que Deus despreza. Mas no que Deus preza? No que está o prazer? O que alegra o coração de Deus? Versículo 8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Mas como é que a gente faz isso? É simples. Eu vou abrir um pequeno grupo na minha casa. Eu vou chamar os meus vizinhos. Vou trazer eles para fazer o discipulado, o curso de batismo. E eles vão se batizando. Eu vou chamar a minha família. Eu vou chamar meu grupo de faculdade. Eu vou chamar os meus amigos de trabalho. Eu vou abrir um ponto de pregação lá na praça. Como é que a gente dá fruto? Vamos lá para o versículo 5 de novo. Jesus fala que Ele é a videira e nós somos os ramos. Se alguém permanecer em mim, nele, Jesus, e eu nele, esse dará muito fruto. Quando permanecemos em Cristo, quando temos posição na sua vontade, em fazer aquilo que deseja o seu coração, em agradar o seu coração, em receber aquilo que Ele nos ensinou através do Evangelho e viver esse Evangelho, é assim que nós damos muito frutos. Porque Ele diz aqui: vocês não podem fazer nada sem mim. Nós podemos conquistar coisas, mas que são falíveis. Nós podemos até angariar matéria, produto, pessoas, números, mas por dentro sermos secos. Porque tudo aquilo que fazemos e prospera, só acontece essa prosperidade porque tudo vem dele. Ele mesmo disse no texto que a gente acabou de ler. Mas a questão é, quando nós estamos nele, nós conseguimos frutificar e agradar a Deus.
E essa doutrina que Jesus sentou e falou, os discípulos foram testemunhas oculares de tudo isso que a gente leu aqui no Novo Testamento. E foi isso que eles foram indicados a ensinar as pessoas. E quando nós lemos as cartas de Paulo, a carta de Judas, quando a gente lê as cartas de Pedro, as cartas de João, eles começam a chamar a atenção da igreja. Não somente pregavam a salvação, mas eles começaram a chamar a atenção da igreja. Ei, igreja! E nós estamos falando ali do primeiro século ainda, quando eles escreveram. Uns escreveram em 63 depois de Cristo, uns em 85, uns em 95, 30, 40, 60 anos depois. E eles já começam a chamar a atenção da igreja. Vocês estão entendendo a graça de forma equivocada. Vocês estão deixando pessoas entrarem na igreja e dizer assim: olha, a graça nos salvou, o Espírito já está ok, a carne é fraca e vocês não têm domínio sobre isso, então vocês podem viver como quiserem. Ao ponto, irmãos, da igreja que se reunia ter uma regra, uma espécie de hábito, que os apóstolos pediram para a igreja tirar, e por isso nós não temos. Quando você lê lá a história da igreja, nos primeiros capítulos de Atos, você vê que era comum as pessoas se reunirem, comerem juntas, ficarem ali na comunhão, e aí o culto já começava. Houve um tempo que isso começou a ser desaconselhado pelos apóstolos, porque a falta de moralidade, passado um tempo, já não sustentava mais as atitudes dos cristãos, e a perversidade começou a entrar na igreja. Doutrinas paralelas àquilo que a palavra de Deus diz, diluições do evangelho, cuja base era: arrependam-se, olha a sua conduta, deixa tudo para seguir ao seu mestre da forma como ele quer. E mestres que se levantavam para dizer: não, não é bem assim, tudo mudou. Então a apostasia começou a entrar na igreja já nos seus primeiros momentos. Se você ler lá Filipenses capítulo 3, do versículo 15 a 19, Paulo vai falar com aquele povo, com aquela comunidade, sobre a necessidade deles se manterem no ensino apostólico. Vocês estão perdendo os ensinamentos que Jesus passou aos apóstolos e eles a vocês. Vocês estão adaptando a mensagem do evangelho a algo que Deus reprova, acreditando que porque a gente é salvo pela fé e na graça, nós não precisamos ter conduta, porque não adianta nada você ter conduta, a carne peca mesmo. Então você pode ter qualquer atitude reprovável. A ponto, irmãos, dessas reuniões que vinham anteriormente ao culto, algumas começaram a ser até regadas com orgias, bebedices. As pessoas comiam, então todo mundo trazia o seu alimento, que comiam junto, compartilhavam a comida. Um comia mais que o outro, deixava o coitadinho sem comer. Aquilo começou a virar contenda, porque a moralidade da igreja começou a se perder, desde as pequenas coisas. E aquela coisa do tanto faz e nada a ver começou a entrar cada vez mais na igreja. E o mundo começou a entrar cada vez mais na igreja. Quando a gente lê na carta do apóstolo Pedro, a segunda, no capítulo 2, ele também conclama a igreja para esse exercício daqui. Começa a analisar aquilo que as pessoas têm pregado. Qual é a conduta que está sendo pregada dentro da igreja, se ela é condizente com aquilo que a palavra de Deus diz. E quando nós chegamos lá na carta de Judas, ela não tem capítulos, ela só tem versículos. Ela é bem curtinha, abra aí. O versículo 3 e 4. Ele deixa claro que essas pessoas que não se comprometem com aquilo que a Bíblia ensina, as pessoas que não se comprometem a rever a sua conduta e agir em conformidade com o que a palavra de Deus diz a qualquer custo, ele vai falar assim, no versículo 3:
Embora eu estivesse muito ansioso para escrever sobre a salvação que compartilhamos, eu senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé. E ele está falando para os crentes, irmãos. Essa fé foi confiada de uma vez por todas aos santos. Porque tem homens cuja condenação já estava sentenciada, porque Deus no Antigo Testamento, desde o Antigo Testamento diz que está reservada a morte, a condenação, e que Deus castigaria aqueles que se desviam e desviam outras pessoas da verdade. Ele então vai falar aqui que esses homens há muito tempo se infiltraram dissimuladamente no meio da igreja. Eles são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem. E dessa forma eles negam a Cristo, nosso único e soberano Senhor. Como eles fazem isso? O autor da carta aos Hebreus, que nós não conhecemos ainda, e eu quero que você abra lá os Hebreus, está aí pertinho. Ele vai nos explicar como é que o crente nega Jesus. Como é possível isso? Capítulo 6, versículo 4 a 6. Ora, aqueles que uma vez foram iluminados, preste atenção, foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus, os poderes da era que há de vir, e caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. E eu vou fazer aqui uma ressalva muito importante. O autor de Hebreus não está postulando que uma pessoa perde a salvação. É biblicamente incorreto afirmar que uma pessoa salva pode perder a salvação. Não existe teologia bíblica que defenda isso. Bíblica. Existe teologia bíblica, explicação bíblica. Uma vez salvo, a pessoa é sempre salva. Eu vou dizer para você por quê. Porque não é o bem que você faz que te salva, e não é o mal que você faz que faz você perder a salvação, porque a obra da salvação é exclusiva do Espírito Santo de Deus. Amém? Uma vez que uma pessoa é salva, ela não perde a salvação, porque é obra do Espírito Santo. Mas o Senhor está chamando a nossa atenção aqui em Hebreus para pessoas que participaram de uma comunidade de fé, viram, ouviram, provaram, sentiram, mas isso não foi suficiente para ela dizer adeus para o pecado. Isso não foi suficiente para ela dizer: eu tomo uma posição para com Cristo, eu não vou adulterar, eu não vou ver pornografia, não vou ter relação sexual mais com meu namorado, eu não vou ser maledicente no meu trabalho, eu não vou falar mal das pessoas da igreja, eu não vou apontar o dedo para o meu pastor, eu não vou mais reter o dízimo. Pessoas que conheceram a graça e sabem o tamanho do favor que recebeu, mas ainda conseguem julgar o seu semelhante. Pessoas que conseguem com a mesma boca cantar um louvor às 9 horas da manhã, e a mesma boca proferir palavras de maldição contra as pessoas que vêm e lhe incomodam. A palavra do Senhor diz: se uma pessoa que ouve a palavra de Deus, experimenta da presença do Espírito Santo, vê sinais e maravilhas, e mesmo assim não consegue renunciar ao pecado, ao mundo, estão crucificando de novo o Filho de Deus e sujeitando-o à desonra pública. E no capítulo 10 de Hebreus, do versículo 26 até o versículo 30, o Senhor dá uma chamada para cada um de nós. E enquanto você acha aí, eu quero que você pense comigo.
Nós não estamos aqui fazendo uma interpretação. Isso é uma mensagem expositiva. Eu estou mostrando para você o que a palavra diz abertamente, claramente. Não é uma interpretação, uma aplicação do que eu acho que dá para fazer com esses textos. Esses textos estão sendo literais. Eu não estou fazendo uma análise com você. É o que a palavra está dizendo claramente a cada um de nós. E Ele vai nos chamar a atenção. Eu posso rejeitar a palavra, e se essa palavra te incomodar, eu glorifico a Deus por isso. Porque a mensagem boa é aquela que me incomoda. Porque ela vai surtir efeito. Se nós continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso, que consumirá os inimigos de Deus. Porque aqueles que rejeitam o que a palavra de Deus ensina, o Senhor os chama de inimigos. Os que difamam, os que desonram, a palavra chama de inimigos. E Ele nos convida, no versículo 32, lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Não abram, versículo 35, mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Versículo 36. Eu quero que você feche os seus olhos, por gentileza. E mais uma vez eu vou pedir para que você faça uma oração honesta no sentido de abrir seu coração. Nós cremos que o Senhor está no controle de tudo e nessa noite Ele nos chama para que a gente alinhe a nossa conduta com aquilo que o céu espera de nós. Nós temos vivido para agradar pessoas, a nós mesmos, mas existe uma chamada do céu para que a gente alinhe a nossa conduta. Como eu disse a vocês, a apostasia não é pregação para não crentes, essa pregação é para nós crentes. É você e o Espírito Santo que sabem como tem sido o seu dia a dia, o seu cotidiano, naquilo que você tem permitido que a carne opere e não o Espírito, porque nós conhecemos a verdade. Você ouviu, você conhece. Ninguém aqui ensinou nada, mas o Espírito Santo veio trazer um alerta, por um alerta. E eu quero que você agora caminhe de olhos fechados e que você faça uma visita agora. Visita agora a sua mente, por gentileza. Sonda o que você tem pensado. Arrazoe e meça. O que você tem pensado? Quais são os pensamentos que têm povoado a sua mente? Que tipo de coisas? E eu quero que você faça esse exercício agora. Conhecendo o que sonda a sua mente, o que anda na sua mente. Você tiraria esses pensamentos e ofereceria ao Senhor em gratidão e louvor? Ou se jogado na balança forem, eles vão dizendo, pesado foste e achado sem valor.
Agora eu quero que você desça um pouco mais. E que você faça o mesmo exercício colocando as palavras. Eu quero que você se lembre das palavras que você disse sexta, sábado e hoje. Se de igual forma o Senhor passasse diante de você e você fosse entregar agora, você poderia dizer: toma, Senhor, para a honra e glória do teu nome, as palavras que eu disse sexta, sábado e hoje. E se pesado fosse numa balança, seria dito para você: pesado foste, achado sem valor. Ou o Senhor aceitaria suas palavras em adoração? Agora eu gostaria que descesse um pouco mais e fosse para os seus sentimentos, para as suas emoções. Se nesse momento o Espírito Santo passasse com uma balança diante de você, ele se colocasse e ele pedisse agora: me dá seus sentimentos. O que é que nós lançaríamos nessa balança? Haveria perdão, haveria empatia, generosidade, resiliência, ou nós temos entregado ira, mágoa, rancor, medo? Se pesado fosse os seus sentimentos, eles seriam aceitos para a glória de Deus? Ou você ouviria: pesado foram e achados sem valor? Tuas mãos e teus pés, o que eles tocaram, o que eles manipularam, onde eles pisaram. Se nós uníssemos tudo isso que você fez e onde você andou, isso seria apresentado para a honra e glória e o louvor e a adoração ao Senhor? Ou você fez e andou onde pisam e o que fazem os inimigos de Deus, que não flagelam o seu coração, porque não querem sentir dor, preferem sentir prazer e ter as suas obras chamadas de repugnantes? E eu quero agora que você faça uma oração ao Senhor. Você sabe o que você entregaria. Eu, Priscila, também sei. Infelizmente, como disse Paulo, eu estou longe de ser aquilo que eu quero. Eu não consigo ser o que eu falo. Mas o Senhor tem para nós a chave do arrependimento. E é sobre isso que eu quero orar com você e com quem está assistindo. É preciso haver uma disposição no seu coração. Pode ser que hoje você chegou aqui: eu vim porque eu quero seguir a Jesus. E pode ser que Jesus falou e está falando para você agora: me segue. Você pode dizer para Ele que você quer enterrar os seus pais. Você pode dizer para Ele que você quer dizer um tchau antes para sua família. Você pode ter dito: eu vou seguir a Deus, porque você acreditou que na igreja você ia ter tudo o que você precisava. Mas o caminho hoje é do arrependimento, é de um compromisso. Senhor, nós estamos aqui com o nosso coração quebrantado. É uma palavra dura, é uma palavra difícil, ela é amarga. A gente não se alimenta dela como se nós estivéssemos comendo uma deliciosa sobremesa. Mas nós sabemos que quando a palavra de exortação vem, ela produz vida no nosso interior, e é com isso que nós estamos preocupados. Com as nossas sensações, as nossas emoções, nós não estamos tão preocupados, nós estamos preocupados com o nosso espírito que é eterno. Nós estamos preocupados com a nossa comunhão contigo. E nós queremos hoje que o Senhor opere em nós
a ação da metanoia, da mudança de direção. Sondando o nosso coração, Espírito Santo, fica visível para nós que nós não temos alcançado a moralidade da palavra de Deus, que muitas vezes por influência, por dedicarmos tanto tempo com as coisas do mundo, com as mídias sociais, nós temos comido o lixo do mundo e a gente agora não está mais dissociando aquilo que Deus quer, daquilo que a minha alma quer, a minha carne quer. Mas nessa noite nós queremos pedir que o Senhor nos limpe. Alguns corações estão piscando em um alerta constante, aos quais o Espírito Santo tem dito agora: muda a sua direção. Porque nós acabamos de ouvir que aqueles que continuam pecando, mesmo sabendo que é errado, se fazem inimigos de Deus. Se prosseguimos deliberadamente pecando, fazemos nulo o sacrifício de Cristo. Quem somos nós para pisotearmos? Como diz lá Hebreus 10, pisoteamos o sangue do Cordeiro, Senhor e soberano. Não podemos servir ao Senhor sem nos sujeitarmos a Ti. Somos servos. Deus, opera isso em nós, Espírito Santo. Opera essa transformação em nós, Espírito Santo. E nós vamos continuar orando por nós e pelos irmãos que têm se sentido fracos nessa caminhada. Porque a palavra nos indica lá em Judas que nós devemos orar por esses, para que o Espírito Santo possa prover uma obra de transformação nesses corações. Enquanto o Espírito Santo houver aqui sobre a terra, há esperança de transformação. Mas nós queremos clamar a Ti uma mudança de atitude. Eu clamo, Senhor, pelos Teus filhos, ó Pai, que o Espírito Santo venha trazer essa renovação, essa regeneração do pensamento, promover a salvação, como está escrito em Romanos capítulo 12, a partir da renovação desse entendimento, de um comprometimento com o Cristo da verdade, com a verdade do Cristo. Todos os nossos sentimentos vão passar, todas as conquistas dessa terra vão perecer, a traça vai comer, a ferrugem vai levar, mas confiadamente nós queremos nos apegar com aquilo que é eterno. Venha sobre nós, Senhor, e opera uma mudança de comportamento. Venha sobre nós, Senhor, e opera a libertação da Tua igreja da apostasia. Nós não queremos, ó Deus, ter fãs, nós não queremos simpatizantes, nós queremos viver no meio de um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro, de uma igreja viva que faz a diferença, que impacta a terra não por aquilo que imita da terra, mas impacta esse mundo por aquilo que é diferente, por aquilo que é comprometido com a eternidade, aptos para receber o reino. Nós queremos clamar, Senhor, e que cada um de nós possa dar essa oportunidade através de uma tomada de decisão. Que o Espírito Santo trabalhe isso no nosso interior. Que o Espírito Santo trabalhe as nossas atitudes, as nossas falas, os nossos conceitos, os nossos pensamentos. E que nenhum de nós desista de se alinhar com a palavra de Deus. Porque existem promessas insondáveis a todos aqueles que em Ti, que nessas promessas, nessas palavras perseveram. Muito obrigada por essa noite, Senhor. Nós queremos ser arraigados em Ti, ramos frutíferos. Para isso, faz aquilo que for necessário. É tão difícil orar assim, Senhor. Muitas vezes oramos para que o Senhor faça aquilo que a gente precisa. Mas nessa noite nós queremos mudar a nossa oração. Faça em nós aquilo que for necessário. Para a honra e para a glória do Teu nome nós oramos. No nome bendito de Jesus, Pai. Amém. Pastor. Fique em pé, por favor, meus irmãos. Graças a Deus,
Eu aprendi que a melhor pregação não é aquela que a gente vai embora alegre com o pregador, é aquela que a gente vai embora triste com a gente mesmo. E que Deus possa, que essa palavra possa frutificar no nosso coração a 30, 60 e a 100 por um. Amém? Vamos embora, irmãos. Quantos homens temos aqui? Cadê os homens? Eu não queria falar não, irmãos, mas o Bia vai trazer lasanha amanhã Ô Bia, te coloquei na enrascada, Bia. Os homens tudo aqui vai aparecer aqui amanhã para comer sua lasanha, Bia. Irmãos, amanhã vai ter reunião de homem aqui às 20 horas. E sempre depois da reunião nós temos uma comunhão, coisa simples, né? Coisa simples, mas nós temos uma comunhão com os homens aqui. Os homens estão convidados aqui para estar conosco aqui 20 horas. É um culto simples para macho, para homem, uma palavra para homem. Tem sido uma bênção. Amém? Terça-feira o culto fé. Sábado os jovens aqui 19h30 e domingo às 9 e às 19 horas. Ao término desse culto agora mesmo, nós estaremos indo ao monte. Então quem quiser ir ao monte, terminou o culto, nós vamos para o monte aqui, perto do Marfrig 2, amém? Levanta a sua mão, que a graça do Senhor, Deus o Pai, a comunhão do Filho e a consolação do Espírito, e seja na sua vida não só hoje, mas para todo sempre. Vai em paz, Deus te abençoe, um excelente resto de noite, uma semana abençoada, em nome de Jesus, Deus te abençoe.